Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2017. O Grande ABC Notícias está no ar, abrindo espaço aqui em toda a região do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E claro, falando de toda a região metropolitana de São Paulo, do Brasil e do mundo. Para você que nos acompanha nas redes sociais, na internet, TV Grande ABC, o seu canal regional, bem-vindo, bem-vinda aqui às principais informações, política, economia e os demais detalhes aqui do que acontece no nosso cotidiano. Mas hoje uma pauta diferente, voltada à política nacional, com um nome e sobrenome que tem causado muita repercussão no meio da política. Recebemos com muita alegria em nossos estúdios Eduardo Bolsonaro. Ele é deputado federal pelo PSC, filho de Jair Bolsonaro, nome cotadíssimo neste momento como pré-candidato à presidência da República em 2018, e abriu espaço na agenda para atualizar aqui os moradores do ABC, a população do ABC e, claro, você que nos acompanha também em qualquer lugar do planeta pelas redes sociais, sobre o cenário político, sobre as impressões do país, enfim, sobre os principais encaminhamentos neste momento. Comigo, Leandro Amaral e Amanda Sinac. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo espaço. É a primeira vez que visito uma televisão aqui na região do ABC e certamente terei muita disposição e satisfação para responder os questionamentos que chegam. Bom, iniciando, deputado, para quem não conhece, Eduardo Bolsonaro, 32 anos, é isso, deputado? Exato. Parece um pouco mais, mas 32 anos. E como começou, deputado, esse encontro entre a política e a família Bolsonaro? Eu estava na Polícia Federal, como escrivão de Polícia Federal, na fronteira com a Bolívia, estado de Rondônia, lá em Guajará-Mirim, e saiu a minha transferência para Guarulhos, e depois, posteriormente, São Paulo, capital. E eu, vendo esse cenário político todo tão envolvido em corrupção, eu busquei o meu pai, o Jair Bolsonaro, e perguntei se ele me apoiaria caso eu viesse candidato aqui por São Paulo. Ele ficou muito feliz e me apoiou. Eu tenho humildade aqui para reconhecer que eu só me tornei candidato e fui eleito graças ao meu sobrenome, ao trabalho feito pelo meu pai Jair Bolsonaro. Mas aos pouquinhos a gente vai mostrando também que existe um pouquinho de Eduardo nisso tudo, e agradeço mais uma vez o espaço, que é através do trato com a imprensa, da internet, que a gente vai demonstrando isso aí pouco a pouco. E Eduardo, por que a família Bolsonaro causa tanta polêmica? É que a gente é diferente, nós somos diferentes. E, na verdade, não somos nós que somos bons, né? O próprio Jair Bolsonaro diz, os outros é que são muito ruins. Honestidade não é virtude, é nossa obrigação. Mas a partir do momento que você tem um passado de décadas na vida pública sem nenhuma mancha de corrupção na carreira, você se coloca um passo adiante de muita gente. A Lava Jato aí está para comprovar. Fala assim, mais de metade do Congresso Nacional com algum tipo de envolvimento nessa operação. Então isso daí vai abrindo espaço e quando a gente tem oportunidade, a gente prega as nossas outras bandeiras. Fala, por exemplo, revogação do Estatuto do Desarmamento. Qual outro presidenciável fala abertamente que é a favor do porte de armas para o cidadão de bem? Eu não conheço nenhum. A gente prega um Estado mínimo, que é diferente do Estado gestor. Por que a gente prega isso? Porque com um Estado menor, com menos ministérios, menos estatais, é menos dinheiro que a gente vai exigir do contribuinte. E é menos espaço para o político indicar ali o parente, para indicar ali alguém do métier dele, que ele fez um conchavo, um acordinho na hora da eleição. Então é mais ou menos por aí que a gente vai dirigindo as nossas bandeiras. Politicamente correto. E eu quero pegar esse gancho, inclusive até a partir da Lava Jato, Eduardo. Você é advogado, policial federal. Como é que você avalia esses 3 anos de Operação Lava Jato no Brasil? Acima de tudo, para quem é do meio jurídico, sabe que tem que dar os parabéns para o juiz Sérgio Moro. Não só pela coragem dele, não, mas porque juridicamente, a todo momento, os advogados de maior quilate do país tentam ali colocar provas como ilícitas, como ocorreu, por exemplo, com operações brilhantes da Polícia Federal anteriormente, Satyagraha, Castelo de Areia, que acabaram sendo anuladas. Mas o Sérgio Moro, com muita sabedoria, tem sabido conduzir essa operação com total isenção. Vocês lembram que o PT falava o quê? Até perseguição com o PT, perseguição com Lula. Mas está pegando gente do PMDB, do Partido Progressista, até o pastor Everaldo, do meu partido, o PSC, tem aí muito a explicar. Então reparem que é uma operação suprapartidária. Democrática. A gente não fica feliz em saber que o alto escalão do Legislativo e do Executivo, ou fala-se até do Judiciário, né,
esteja envolvido nesse mar de lama. Mas é preciso que a gente atravesse esse mar de lama se a gente deseja ser realmente um país sério. Porque todo mundo sabia dos trambiques que ocorriam em Brasília, só não sabiam os nomes certos e os volumes. Agora tudo tem aparecido. Então, parabéns aos meus colegas da Polícia Federal, ao Ministério Público e, com certeza, ao juiz Sérgio Moro. E o que o senhor acha das delações premiadas? Da delação premiada em si, é um bom meio para se descobrir os crimes? Enfim? Com certeza, porque nada melhor do que alguém do meio da quadrilha, do meio da teia criminosa, para entregar aos colegas, para dizer o que está acontecendo, né? É muito mais eficiente e dá mais credibilidade do que até, às vezes, uma investigação. Então é sensacional a delação premiada. O Sérgio Moro, a exemplo do que ocorreu na Itália, na Operação Mãos Limpas, tem usado desse instrumento, sim, para conseguir chegar e colocar a operação mais adiante. E eu quero crer que o Congresso Nacional não repetirá o que ocorreu na Itália. Porque depois das mãos limpas na Itália, o que o Legislativo italiano fez? Cortou as asinhas do Ministério Público e da Polícia Federal deles lá. Eu quero crer que aqui a gente não vai aprovar nada de lei de abuso de autoridade nova, né? Mas o senhor vê algum movimento nesse aspecto? Porque vira e mexe tem alguns políticos falando, e agora muito foi falado nisso, nessa mudança do ministro da Justiça, inclusive até colocando a possibilidade de troca de Leandro Daello na diretoria-geral da Polícia Federal. O senhor acredita nessa intervenção para tentar abafar a Lava Jato? É só você se colocar no lugar dos acusados. O que o senhor prefere, tomar uma vaia no aeroporto ou pegar uma cadeia? É claro que ele prefere tomar uma vaia no aeroporto. Então ele vai fazer de tudo possível para conseguir brecar. PLS 280, que fala do abuso de autoridade. Será que é isso mesmo que a sociedade espera do Legislativo? Uma nova lei de abuso de autoridade? Porque eu tenho certeza que se esse projeto do Renan Calheiros passasse no Senado e depois na Câmara, o primeiro a sofrer com ele ia ser o juiz Sérgio Moro. Porque se ele decreta uma prisão e o Tribunal de Justiça reformar essa decisão dele, ele seria responsabilizado. Qual é a garantia, qual é a vontade que um juiz vai ter de decretar uma prisão, colocar uma investigação adiante, se amanhã ele próprio será o preso? Então não tem ingênuo na política. Outra questão, 10 medidas de combate à corrupção. Um pacote de medidas vindo da sociedade para combater a corrupção e através de emendas a Câmara dos Deputados alterou totalmente o projeto. Estava saindo ali um projeto de controle do Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário. Modéstia à parte aqui, puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, entrei com mandado de segurança no STF, graças a Deus o ministro Fux entendeu da mesma forma que eu, uma violação de competência, e anulou as 10 medidas de combate à corrupção, tal qual a Câmara havia alterado. Então voltou ao status quo. O que isso significa? Significa que o Sérgio Moro e a Polícia Federal podem continuar trabalhando na Lava Jato. Todo mundo fala do problema da falta de justiça no Brasil, né? Isso se deve à Constituição ou ao Código que está ultrapassado? Olha, um pouquinho de cada. A nossa Constituição ela foi feita por aqueles ditos perseguidos políticos. O último presidente, General Figueiredo, em plena ditadura militar, reconheceu em 1980 o Partido dos Trabalhadores como um partido. E fez uma profecia naquele tempo, né? Disse, olha, se o povo quiser, vou reconhecer o Partido dos Trabalhadores, essa entidade aí semi-terrorista, como um partido, mas vai chegar um tempo que a sociedade vai se arrepender disso e vai pedir de joelho a volta dos militares, porque esses que eu estou reconhecendo agora como sendo partidários políticos, na verdade visam interesses próprios e não o interesse público. Está aí a prova para todo mundo. Então esse é o tipo de pessoa que fez a nossa Constituição em 1988. É por isso que a gente tem ali no artigo 5º um arcabouço tão forte de direitos e garantias dos réus e dos acusados. Cláusula pétrea. Por exemplo, cláusula pétrea. Eu, como deputado, eu não posso alterar isso, nem que eu queira. Pena de morte, prisão perpétua. Sim, não haverá pena de caráter perpétuo, pena de morte, não haverá pena de trabalho forçado. O vagabundo não precisa nem trabalhar. Mas o senhor é a favor da prisão perpétua e da pena de morte? Eu acredito que atualmente no Brasil o sistema ideal seria prisão perpétua com trabalhos forçados. Eu tenho até flexibilizado um pouquinho com relação à pena de morte, porque eu não sei se o Brasil está preparado para isso. A gente sabe que um executado ele jamais retorna a cometer um latrocínio ou um estupro. Mas visando ali talvez uma imperfeição, até porque a justiça é feita por homens, são homens que julgam homens, eu acredito que estaria de bom tamanho prisão perpétua e com trabalhos forçados, para que aquele preso não onere o trabalhador.
E você é a favor da privatização dos presídios? Eu tenho debatido e estudado bastante acerca desse tema. Eu tenho só um receio. E se o PCC ganhar uma licitação para esses presídios? Ou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro? Então, assim, numa maneira de enxugar o Estado, eu faria uma terceirização da lavanderia, da quentinha que os presos comem. Mas, para colocar os agentes penitenciários e a construção dos presídios, eu acredito que nada melhor do que um concurso público, uma investigação de vida pregressa daquele agente penitenciário, para saber se ele não tem realmente nada que pese contra ele, algum envolvimento com tráfico. Então, essa é a minha opinião hoje. Eu colocaria o sistema carcerário como dentro do estado mínimo que a gente prega. Agora, deputado, para quem está em casa, esse diagnóstico da situação, seja da Constituição, do Código Penal, das leis obsoletas, ultrapassadas, precisam urgentemente de atualizações, esse diagnóstico é bastante claro. Mas o senhor, como advogado, conhece a lei, policial federal e agora conhece de perto o Congresso como deputado federal. O que pode fazer para mudar esse cenário? Qual que é a solução a curto prazo para a gente não ter mais esse senso de impunidade no Brasil? Em primeiro lugar, colocando no Congresso Nacional pessoas que não defendem vagabundos. Quando chegarem com historinha para boi dormir para você, falando que Estatuto do Desarmamento, se revogar o Estatuto do Desarmamento, vai haver mais morte, porque mais armas, mais morte. Se reduzir a maioridade penal, não vai adiantar, tem que construir mais escola. Esse tipo de pessoa, se você votar nela, me desculpe, mas você merece a segurança pública lixo que você tem. Vote num perfil conservador, pessoas que venham com maior conhecimento da área policial. Não precisa ser policial, não. Existem excelentes aí advogados, às vezes até jornalistas com conhecimento na área, que queiram entrar no Congresso Nacional. E por que eu falo isso? Porque se nós colocarmos ali uma bancada preocupada com a segurança pública, uma bancada grande e forte, a gente consegue colocar em pauta esses projetos. Eles não são pautados hoje em dia porque não gera muita comissão. São pautas ali para defender o policial e etc. E o político brasileiro, ele tem a mania de achar que ele estando bem, o Brasil está bem. Quando na verdade é o contrário. Para que eu, deputado federal Eduardo Bolsonaro, esteja bem, a sociedade brasileira é que tem que estar bem. Então, se a gente tiver sensibilidade de chegar próximo ao sofrimento daquela pessoa que sofreu um latrocínio, daquele policial morto, daquela mulher estuprada, com certeza ele vai prestar mais atenção, porque o que não falta são projetos de lei lá em Brasília para acabar com o saidão, para reverter auxílio e reclusão em uma indenização para a vítima, dentre outras medidas. Jair Bolsonaro já é um nome, ele é pré-candidato a... Cuidado para a gente não tomar uma multa do TSE. Pré-candidato. Aliás, é um absurdo também, uma legislação que precisa para onde ser corrigida é essa. Você fica naquela demagogia, pré-candidato, mas tudo bem. Ele é pré-candidato. Se for da vontade do povo, nós tentaremos voos maiores ano que vem. Ele é o melhor nome para governar o país, na sua opinião? Olha, eu acredito que existam pessoas mais estudiosas e até mais competentes. No entanto, eles não se apresentam. Quando alguém de fora do sistema de corrupção que a gente vive hoje coloca a cabecinha para fora para tentar entrar na política, é só pancada. Não ache você que está assistindo a gente, que se não estivesse no nosso lugar, defendendo as pautas que a gente defende, que você não seria o racista, sexista, misógino, xenófobo, fascista, nazista e seja lá mais o que for. Então é uma luta muito dura. A gente espera que ano que vem tenhamos condições de fazer bonito, independente para o cargo que viemos a concorrer, se é que vamos concorrer a algum cargo, né? Um recado aí para o TSE, por favor, não nos multe. Mas a gente tem estudado bastante e eu acredito que dentre aqueles que se apresentam como presidenciáveis, pré-candidatos, com certeza o nome de Jair Bolsonaro é ali o único que fala, por exemplo, em revogação do Estatuto do Desarmamento, o único que fala em redução da maioridade penal, em uma retaguarda jurídica para a polícia poder agir, numa redução do Estado, em rever a política de demarcação de terras indígenas que sufoca o produtor rural, atualmente agora os quilombolas. Então é mais ou menos por aí. O Jair Bolsonaro e o Eduardo também, eles rompem com aquele politicamente correto, aquele perfil muitas vezes feito pelos marqueteiros. Olha, tem que falar isso porque tem que agraciar determinada fatia do eleitorado, agora vamos para outra região, vamos mudar o discurso. Ele não tem, o Jair Bolsonaro, e vejo que você também não, Eduardo, tanta preocupação com o rótulo, com o discurso, com o estereótipo. Muita gente fez a comparação do Jair Bolsonaro ao Donald Trump.
Como é que vocês receberam e recebem essa comparação? É engraçado porque quando é para depreciar, quando o Donald Trump toma alguma medida polêmica, aí associam o Bolsonaro. Quando ele faz alguma coisa assertiva, aí não vinculam ao Jair Bolsonaro. Mas nós, olha que engraçado, né? Nós somos nós. O Jair Bolsonaro não vai se transformar no Jair Bolsonaro, paz e amor, fruto de um marqueteiro como o Duda Mendonça, para ganhar a eleição. Se o Lula fosse o Lula sempre, jamais teria chegado à presidência. Não teremos Jair Bolsonaro, paz e amor. Com certeza não. Ele se sentiria traindo os seus princípios e nós não vamos fazer o vale tudo pelo poder. A gente vai fazer uma campanha ano que vem com tudo para perder, porque a gente vai falar a verdade para o eleitorado. Porque de nada adianta a gente ser o Pinóquio, o Papai Noel, antes da eleição e depois de ganhá-la você virar o Pinóquio. O voto é decisão do povo. Se vocês quiserem reeleger ou eleger mais do mesmo, a bola está com vocês. E você considera difícil ganhar uma eleição dentro de um partido pequeno? Pretende mudar de partido? A questão partidária ela é bem sensível para nós. Por quê? Porque o nosso partido, o PSC, que é um partido que defende a família, dentre outras bandeiras, né? No próprio nome diz, cristão, ele se coligou em 2016 com o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que defende exatamente o oposto do que nós falamos. Então o PCdoB é a favor desses lixos aí de ideologia de gênero, banheiro trans, a favor do desarmamento, política de direitos humanos. E o estranho é que o PCdoB se coligou com o PSC em diversos locais do país. Eu sei que o presidente ele não tem condições de fiscalizar todas as coligações no entorno de 6 mil municípios nacionais. Mas em capitais como São Luís, no Maranhão, como em Curitiba, no Paraná, não tem como você não prestar uma satisfação ao seu eleitor. E, infelizmente, o pastor Everaldo ele não se dispôs a fazer um vídeo conosco, dando uma explicação aos nossos apoiadores do porquê dessas coligações. Não teve respaldo do partido. Exato. Então, assim, diante desse cenário, qual é a confiança que nós temos que a gente vai decidir, dentre nós, os candidatos a presidente, a senador e a deputado ano que vem? Então, quebrada essa confiança, a gente está buscando um novo partido sim, estamos conversando com diversos partidos, inclusive alguns em formação, porque como eu disse, a gente não vai entrar para um partido novo e rezar a cartilha dele, mudando quem nós somos. As nossas bandeiras são definidas. Então eu prefiro mais manter a minha integridade e concorrer para um partido pequeno do que me vender para um partido grande que tenha grande tempo de televisão ou fundo partidário. A gente sabe que a questão partidária é um dos itens só que compõe o jogo político brasileiro, em especial o sistema eleitoral. Não vou nem aqui me ater agora à reforma política que está na pauta aí há tanto tempo e pendente ainda no Congresso. Mas nós temos dois itens fundamentais quando se fala em uma candidatura presidencial, tendo em vista até as peculiaridades e o tamanho geográfico do país. É o tempo de televisão e o arco de alianças. Ou seja, para você ter mais tempo na televisão, você precisa ter o maior número de apoio de partidos aliados. Como é que o Jair Bolsonaro e todo o grupo de apoio pretende angariar apoios praticando essa nova política, sem fazer o toma lá da cá, com o risco de não ter o maior tempo de campanha, mas assim mesmo conseguir em tão pouco tempo proliferar suas ideias e convencer o maior número de eleitores? Exato. Novamente, como eu falei, a gente tem a preocupação do tempo de televisão e é importantíssimo, Leandro. Você está certíssimo. Não tem como você dizer que vai percorrer o país inteiro. Interiores de estados, você não tem como a campanha eleitoral que foi reduzida de 90 para agora 45 dias ainda, você dá conta desse espaço todo. Nós temos uma força muito grande na internet, mas a internet ela ainda não atinge todos os brasileiros. A gente conversa com os partidos sim, só que a gente não vai fazer esse toma lá da cá de fazer acordo para falar, olha, me empreste seu tempo de televisão que eu te garanto o ministério. Olha, me arranja um pouquinho do fundo partidário que eu te arranjo uns cargos ali em tal situação. Isso daí pode ter certeza que não. É por isso que eu falo mais uma vez. A gente vai fazer uma campanha com tudo para perder. Mas a gente vai perder, vai ser derrotado, mas a gente vai cair de pé, de nariz em pé, sem precisar olhar para baixo, sem desonrar tudo aquilo que a gente prega. E como mais uma vez eu disse, a decisão é do povo. E o apoio do povo a gente já tem uma grande parte, pode ter certeza. Vide aí os aeroportos por onde Jair Bolsonaro chega.
Passando aqui pelos nossos internautas, muita gente nos acompanhando, muitos Bolsonaro 2018, muito mesmo, mas também tem muitos críticos aqui dizendo que a sua família é homofóbica, isso é verdade? Óbvio que não. Nós não temos envolvimento com nenhum grupo desses que falam que batem gays, etc. Nós não temos nenhum BO por agressão homossexual. Nós não temos nenhum projeto de lei nesse sentido. Mas por que falam que nós somos homofóbicos? É porque o Jair Bolsonaro fez uma luta ferrenha contra os ativistas LGBT, e diga-se de passagem, ser ativista e ter uma ONG é muito lucrativo, ainda mais sob a presidência de Dilma Rousseff, e eles tentaram nos desqualificar. Nós nos opomos a quê? A passar filmete para crianças de a partir de 6 anos de idade, de homem beijando homem, mulher beijando mulher, a preceito de combater a homofobia. Pergunto para você, Leandro, para você, Amanda, vocês já bateram em algum homossexual? Não. Vocês precisaram ver algum filmete na formação de vocês, na infância de vocês, para entender que isso é errado? É óbvio que não. Agora, para eles é interessante. Por quê? Porque fazendo esse tipo de taxação conosco, eles angariam a simpatia dos homossexuais que não são tão bem informados. Eu digo isso porque quem é bem informado sabe que nós somos muito mais efetivos em nossas políticas do que os ativistas LGBT. Eu pergunto a você, homossexual, travesti, transgênero ou qualquer outra denominação que me assiste agora. Se você sofreu um ataque na rua, um espancamento ou qualquer agressão do tipo, o que você prefere para te defender? Uma arma na cintura para que você não venha a morrer ou um pedaço de papel dizendo que homofobia é crime? Eu defendo a arma na cintura. E aqui muita gente também perguntando se vocês defendem a volta do militarismo. Não, olha, o que o pessoal sente falta não é de um presidente general, é de um resgate dos valores dessa época do regime militar. Eu faço questão de falar regime militar porque aqui não houve ditadura. Uma época em que o professor não se preocupava em tomar pancada em sala de aula. Uma época em que o pai mandava, o filho obedecia. Uma época em que a população não tentava resgatar a presa em flagrante dos braços da polícia. É disso que as pessoas têm falta. Porque hoje em dia, a toda hora esculacham com a família. Veja recentemente, o próprio governador Geraldo Alckmin assinando o decreto falando que agora o banheiro em São Paulo é de acordo com a ideologia de gênero. Ou seja, se eu, que tenho um pênis, me sentir mulher, eu posso entrar no banheiro feminino. Isso daí é um esculacho. E a todo momento esculacham com a escola e com a família. É através de livro, é através de filmete, é através de banheiro. E para aqueles que acham que isso aí é um tema de menor importância, fique ligado. Porque amanhã, quando estiverem praticando pedofilia com seu filho e alguém do governo falar que isso daí é para ir para um tratamento médico e não para prisão, você não se espante, porque aí já vai ser tarde demais. Eu estou me referindo aqui diretamente ao órgão Humaniza Redes, ligado à Secretaria de Direitos Humanos, que sob o comando de Dilma Rousseff, fez um post, nós printamos, dizendo que a pedofilia não é crime. Pedofilia é caso de tratamento medicinal. Não tem como você tentar debater, tentar sentar na mesa com uma pessoa que defende um lixo desse daí. Bom, deputado, e seguir aqui com a participação dos nossos internautas, hoje de forma especial não vamos citar nome a nome, primeiro porque não daria tempo aqui, uma audiência muito grande, agradecendo você também que nos acompanha, compartilhado aí na rede do nosso deputado Eduardo Bolsonaro, então gente de todo o Brasil em especial, muita gente do Rio de Janeiro, de outras regiões do país, obrigado pela participação, mas só quero voltar um pouquinho na sua resposta, deputado, quando o senhor fala que não houve ditadura no Brasil, explica um pouco melhor, porque todos os livros estão errados. Exato. Eles são... depois de tomar um pau em 64, o que o pessoal da esquerda fez? Eles saíram da tática de Karl Marx, que é tomar pela força o poder, que foi o que deu sucesso na Revolução Bolchevique de 17 na União Soviética, em 49 na China e em 59 em Cuba. E eles mudaram a tática deles agora para, igual o Antônio Gramsci se aconselhou, um filósofo italiano, tome primeiro escolas e não em quartéis, porque na sequência o poder político chegará. Então eles tentam reescrever a todo momento a história. O que é uma ditadura? Ditadura é eu chegar pela força, com as forças armadas, pé na porta do presidente, sai daí malandro,
fuzilar todos os opositores, que foi o que Fidel Castro fez lá em Cuba, e tomar o poder. Que golpe é esse que em 1964 não houve sequer um tiro? Que golpe é esse que, no começo de abril, o Congresso Nacional votou pela saída do presidente Jango? Inclusive, ato contínuo, Marechal Castelo Branco foi eleito presidente com votos de Juscelino Kubitschek, Franco Montoro, Ulisses Guimarães. E somente no dia 15 de abril, o general Castelo Branco tomou posse no Palácio do Planalto. Nem mesmo com as 5 houve ditadura na sua avaliação? Mas aí, na verdade, o que aconteceu? Ocorreu uma radicalização. É igual a gente está começando a ver agora. Queimaram ministérios, bloquearam vias, impediram o trabalhador de trabalhar. O outro lá, graças a Deus, estourou a bomba na mão dele, mas senão teria estourado na orelha de alguém da imprensa, como ocorreu com o cinegrafista Santiago no Rio de Janeiro. Isso aí para eles é democracia. Isso aí é lutar pela democracia. Esse tipo de pessoa tem que saber o lugar dela. O lugar de terrorista é na cadeia. E foi a esquerda que deu o primeiro passo na luta armada. Explodiu uma bomba no aeroporto de Guararapes em 1966. Matou o jornalista Regis, um almirante, e feriu 12 pessoas. Havia sequestros de embaixadores. Havia aqui no Brasil sequestro de aviões. Você sabia disso? Não contaram isso para você na escola, né? Qual é a forma de tratamento que você quer para essas pessoas? É óbvio que se fez necessário um pacote de medidas energético para coibir esse pessoal. Quem não pegou em armas durante o período de 64 a 85 não teve absolutamente nenhum problema com o regime militar. E eu termino fazendo mais uma pergunta. Qual ditadura que devolve aos civis o poder de mãos beijadas como os fizeram os militares em 85? Vá lá perguntar para a família Castro se eles querem devolver ao povo. Peça, por favor, ao Bashar al-Assad para sair do poder. Peça, por favor, para o Kim Jong-il sair do poder. Isso sim é que é uma ditadura. E por conta desse posicionamento, vocês acham que vocês sofrem algum tipo de perseguição da imprensa? Com certeza. O massacre que a gente sofre, né? Não é à toa que esses rótulos pejorativos de machista, sexista, misógino, xenófobo, fascista, eles são replicados por boa parte da imprensa, especialmente a grande imprensa, porque ela tem ali dívidas para serem enroladas pelo governo, elas têm a propaganda oficial do governo, até mesmo monopólios como o Correio e a Petrobras, às vezes fazem anúncios milionários. Então, a imprensa ela não é tão livre assim. E como nós somos pessoas de fora desse sistema de corrupção, independentes, eles nos olham como alguém que não tem muito conhecimento de como é que vai ser o dia seguinte, caso a gente chegue a voos maiores em 2018. Então, devido a esse receio, a gente sofre uma desinformação por parte da imprensa, mas graças a Deus a gente tem ainda muito forte a internet para combater essa desinformação. Eduardo, ainda no campo da comparação, se por um lado alguns comparam a eventual ida de Jair Bolsonaro à presidência, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, muita gente também, até pela questão de estar num partido pequeno, pelas condições da novidade, compara o Jair Bolsonaro a um Fernando Collor de Mello II. Teria alguma semelhança em alguma postura de governo, alguma ação de gestão Collor-Bolsonaro? Olha, são situações totalmente diferentes, né? O Collor falam que ele chegou independente no poder, mas rapidamente ele se adequou ali ao, dançar conforme a música. Mas ele quis dar passos maiores do que ele conseguiria, inclusive com medidas como a cassação da poupança, o que fez a popularidade dele cair e o povo pedir o impeachment dele. Então, na verdade, não se confundem muito as figuras, não. Com relação ao Donald Trump, além de nós termos uma conta bancária maior do que a dele, que é notório, não, brincadeira. Com relação ao Donald Trump, o que há de convergência ali é pisar fora do politicamente correto. É você falar que é contra as cotas raciais e falarem que você é racista. É você falar que o Bolsa Família tem que acabar com a fraude no Bolsa Família e aí vem falar que você é contra os pobres. Falar que você quer rever a demarcação de terra indígena, você é contra o índio. E de tudo eles se aproveitam. Até videogameofóbicos um tempo atrás estavam acusando a gente. Pegaram um trecho de uma entrevista de Jair Bolsonaro, em que ele deu uma esculhambada lá, falando que muitos dos garotos hoje em dia estão preocupados só em jogar videogame e não em estudar. Pronto. Essa força de expressão já serviu para dizer que ele estava sendo contra o videogame. Então, pisar fora do politicamente correto
a gente toma essas pancadas aí na cabeça, mas são também excelentes oportunidades para a gente reverter na internet. E cada vez que a pessoa olha, tão ridículo que é uma acusação, por exemplo, de nos acusar de racistas, e ela percebe que isso daí não tem nada a ver com a realidade, essa pessoa acaba virando o Bolsonaro. Então são esse tipo de imprensa é que vai nos eleger em 2018. E olhando agora para o cenário atual, a situação do Michel Temer, ele tem estabilidade para continuar? Olha, o conselho que eu tenho a dar a ele é que ele de fato renuncie. A informação, num primeiro momento, a gente estava até comentando aqui com o pessoal aqui fora, que quando estávamos em plenário, chegou a seguinte notícia: vazou um áudio do Michel Temer exigindo dinheiro da JBS. Isso naquela fatídica quarta-feira à noite. Sim, quarta-feira à noite, para que ela pagasse o Eduardo Cunha para ele ficar quieto. O Rodrigo Maia encerrou a sessão, todo mundo buscando informação, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, e na verdade não foi tão bem desse jeito. Mas o cenário que pinta hoje, realmente, não tem como você dizer que o Michel Temer ele tem moral e lisura para continuar na presidência. Agora, a gente tem que tomar cuidado, são com oportunistas, que querem alterar a regra do jogo no meio do jogo e bradam hoje direta e já, só esquecem de complementar. É direta e já, na urna eletrônica, para o Lula voltar ao poder, num mandato de 5 anos e começar a fazer, além de fugir do Sérgio Moro, né? Ele vai começar a fazer aquilo que ele disse, que é o quê? Começar a caçar os jornalistas que falaram mal dele. Então vejam, né? O democrata, o que é a favor da pluralidade de ideias, já visando perseguir a imprensa que falar mal dele. Isso aí é um esquerdista completo. Mas o senhor concorda que a queda de Temer nesse momento, do ponto de vista econômico, abalaria os indicadores que mostram que a recessão no país acabou? Mas será que ele tem condições para colocar isso adiante? Será que o investidor, aquela pessoa que tem capital para botar uma indústria aqui dentro, será que ele tem confiança de que o governo, com essas pessoas que aí estão, que se vendem a todo momento, que esse é um governo que vai dar certo? Eu convido até você que está me assistindo a uma reflexão. Imagine só a gente participar de uma corrida de revezamento. Você gostaria de ter Usain Bolt na sua equipe de revezamento? Lógico que sim. O cara é recordista mundial, corre pra caramba. Agora, e se ele fosse corrupto e se vendesse para a equipe contrária? Perder de propósito a corrida? Adianta? Então, o recado que eu quero deixar é que primeiro você tem que ter o degrau ético, para depois vir os outros degraus. De nada adianta você ser um excelente economista. Olha o caso do Temer. O Temer conseguiu baixar um pouco o dólar, que estava se mantendo estável. As bolsas estavam se agitando de maneira positiva. Baixou a taxa Selic. Baixou a taxa Selic, estava retomando a produção de empregos. E quando veio esse grampo da JBS, o que o mercado fez? Todo mundo segurou. Porque ninguém sabe amanhã se o ministro da Fazenda vai ser o ministro da Fazenda, ou se vier uma delação de uma outra empresa, se a presidência vai cair ou se vai continuar. Então percebam que a crise do Brasil, ela não é econômica, ela é moral, com reflexos na economia. Mas com uma eventual renúncia, qual o impacto disso? O Brasil continuaria parado mais 6 meses? Quando ele voltaria, a roda da economia voltaria a funcionar? Sim, Amanda. Aí no caso não é o que eu quero, o que você quer, o que o Leandro quer. É o que a nossa Constituição prevê. E ela prevê, no caso de saída do Temer, de eleições indiretas. Que se apresentem os nomes e numa eleição direta quem votam são os deputados federais e senadores. E aí cabe a você, eleitor consciente dos seus direitos, pressionar o seu representante para ele votar no candidato X ou Y, para que esse novo presidente, eleito através do voto indireto, cumpra o restante do mandato presidencial até o final de 2018 e ele coloque ali as políticas dele em prática. Não tem como ser diferente disso. Não existe solução mágica. E não vão ser uma direta e já com a urna eletrônica que farão o Brasil sair desse buraco. Agora, deputado, ainda no ponto de vista da economia, para quem nos acompanha na telinha, na telona, mais uma vez quero agradecer a nossa enorme audiência, todos os estados aqui do Brasil. Obrigado por nos permitir aí fazer esse debate, essa discussão na sua casa, e esse é o objetivo aqui da TV Grande ABC. Nós tivemos aí realmente indicadores importantes, como o senhor citou, mas na ponta, o consumidor,
ele quer saber qual o impacto na vida dele da queda da taxa Selic, qual o impacto na vida dele da alta do PIB 1% nos últimos trimestres. Ele quer saber na prática quando os 14 milhões de desempregados vão voltar a ter carteira assinada, quando ele vai ter a estabilidade para voltar a consumir, como a Amanda destacou, fazer a roda da economia girar. Quando o comércio vai parar de fechar as portas. Exatamente. E aí na ponta, qual é a ideia de Jair Bolsonaro? Qual a ideia de Eduardo Bolsonaro? O que na economia a curto prazo pode ser feito diferente como mensagem a essas pessoas? Olha, primeiro de tudo, esse momento que o Brasil está passando é muito triste, mas ele é necessário. Eu acredito que as pessoas elas estão amadurecendo, estão acompanhando mais a política. E eu quero crer que muitos desses hoje políticos não serão reeleitos em 2018. De nada adianta você querer votar num Bolsonaro se você votar numa pessoa do PT, PCdoB ou PSOL para outros cargos. Vai se anular. Então reparem que se existem corruptos no poder, é porque a sociedade se lixou para o seu voto e os colocou lá. São legitimados. Então cada um com a sua parcela de culpa. Na questão do que nós faríamos diferente, a gente fala muito em estado mínimo, um estado menor. Por quê? Porque um estado gigantesco como o Brasil, como Dilma Rousseff fez, que a cada 50 dias inaugurava uma nova estatal, isso aí significa mais tributo cobrado do trabalhador, mais tributo cobrado do empreendedor, que vai ter menos dinheiro se ele quiser abrir uma loja, se ele quiser abrir um comércio. Então, com um estado menor, menos ministérios, menos cargos, menos estatais, a gente pode dar a possibilidade do empreendedor de investir o seu dinheiro aqui, de gerar emprego. Porque gerar emprego não é papel do Estado. O papel do Estado é intervir o menos possível na economia, porque o próprio mercado se regula. Isso aí é liberalismo econômico, que tentam demonizar, né? Neoliberais. Mas, na verdade, é a fórmula que deu certo em Singapura, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. A gente não precisa, Leandro, reinventar a roda. É só pegar exemplos que dão certo no exterior e aplicar aqui no país. Tá. E aí, qual é o exemplo, na sua opinião, deputado, que dá certo para a gente romper com esse toma lá da cá e com essa relação de consórcio que existe entre o Poder Executivo, a Presidência da República e o Congresso? Porque a gente sabe, numa eventual eleição, nós estamos falando aqui tudo como pré-candidatura, mas numa eventual gestão de Jair Bolsonaro, ele tem que ter maioria no Congresso, tem que ter maioria. Como se compõe maioria sem lotear cargos, sem lotear ministérios? É como eu falei, eu acredito que quem votar no Jair Bolsonaro vai votar para deputado federal e para senador num perfil semelhante. E num perfil semelhante, leia-se, são pessoas que não vão se corromper, que não vão fazer o jogo do vale tudo. Se for para fazer o jogo do vale tudo e chegar no poder com o apoio desse partido, daquele partido, fazendo loteamento de ministérios, nós estamos fora. Então acredito que com o amadurecimento do senso político do brasileiro, com todo esse trabalho feito pelo juiz Sérgio Moro, com toda a dedicação dos procuradores do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, a população não vai matá-los de desgosto e reeleger esses corruptos. Mas insisto, deputado, e se for eleito Jair Bolsonaro e não tiver maioria, como é que se constrói essa maioria? Olha, aí tem que parar para conversar com o Congresso. Dificilmente, a gente sabe ali que os leões são muito famintos, mas eu repito, a gente pode até sair do poder sem o apoio do Congresso, mas não vai ser saindo através de escândalos de corrupção. E a gente acredita que dessa maneira a gente vai ter o apoio popular e deixar esses corruptos escanteados no cenário político. Aqui nossos internautas agradecendo novamente a participação, muita gente falando sobre o acordo da JBS, a sua opinião sobre isso e se o crime no Brasil ele realmente compensa. Eu vi como lastimável, porque na questão da JBS, a gente está falando do topo dessa cadeia de corrupção. A gente está falando dos esquemas bilionários. Não pode fazer uma delação e sair na porta da frente do tribunal. Esse pessoal merece no mínimo uma cadeia. Uma multa de 11 bilhões é cosquinha para esse pessoal. Para vocês terem noção, a JBS ela pegou um empréstimo recentemente no BNDES de 9 bilhões. E depois colocou 400 milhões em campanhas eleitorais. Então percebam que isso daí, com todo o fundamento, paira aí a suspeição de um acordão para beneficiar os amigos do rei, que são o Joesley e a sua turma. Esse pessoal, eu até acho que quem exige, o funcionário público que exige dinheiro, merece uma reprimenda muito maior do que a do empresário que é achacado.
mas eles também têm a sua culpa no cartório e têm que ir para a cadeia para dar exemplo, para que outros empresários não se aventurem a entrar em escândalos de corrupção. Esses 11 bilhões seria uma multa ou seria uma fiança? Quase uma fiança, né? Multa talvez só tecnicamente. É um indulto, né? Ainda vão pagar parcelado, né? Paga parcelado ainda, bem lembrado, Amanda. E parcelado direto da Quinta Avenida dos Estados Unidos, né? Bom, mas nesse ponto, importante, deputado, resgatando da delação premiada, nós ouvimos diversos advogados especialistas ao longo dos últimos dias aqui no Grande ABC Notícias e todos são muito francos em dizer que, do ponto de vista jurídico, não houve nenhuma irregularidade. Sim, jurídico tá... Isso, e até comparando a questão, por que o Marcelo Odebrecht levou a pior e os irmãos Batista levaram a melhor? Porque um fez a delação antes de ser condenado, outro depois de ser condenado, e tecnicamente ou teoricamente a orientação jurídica da um foi melhor do que a do outro. Mas no campo geral, do jeito que está a delação premiada hoje no Brasil, ela ficou prostituída? Olha, de certa forma, essa questão do JBS coloca em xeque a questão da discricionariedade tão ampla, né, do Ministério Público em propor qual benefício será dado àquele acusado caso ele venha a fazer essa delação premiada. A gente tem que tomar cuidado só para não ferir de morte, fazer uma alteração jurídica em que inviabilize futuras delações premiadas. Eu sei que é difícil falar isso, mas dos males o menor. Eu prefiro até porque na Operação Mãos Limpas na Itália ocorreu isso. Lá na Itália, pessoas de dentro da máfia faziam delações e tinham suas penas perdoadas. Mas quem delata primeiro bebe água limpa? Exatamente. Ou se você denuncia o rei, o seu perdão é 100%. Sim. A gente pode fixar critérios para a delação, mas só tendo cuidado, porque o Congresso Nacional ele é mestre em fazer isso, né? Em distorcer tanto a delação a ponto de inviabilizá-la. Apenas isso daí. Mas critérios, eu toparia uma discussão até com esses juristas que entendem melhor da lei do que eu. Com relação às pesquisas, onde aponta o Lula como mais lembrado e Jair Bolsonaro já em segundo lugar na corrida presidencial, esse resultado, ele surpreende vocês? Como vocês estão lidando com esse resultado dessa pesquisa? Surpreende um pouco porque quem somos nós? Nós não temos apoio de governador, de prefeito, não temos ninguém grande apoiador. Nós somos apenas 2 deputados dentre os 513. Jair Bolsonaro é um deputado dentre os 513. Eu aconselho a todo mundo a nunca acreditar em qualquer pesquisa que seja. Porque, primeiro, alguém encomendou. Se alguém encomendou é porque alguém pagou. Então há interesse. Mas desde que nós temos 2% em pesquisas eleitorais, visando as presidenciais de 2018, o Jair Bolsonaro já é recebido dessa maneira que todos veem em aeroportos. Então, tenha receio com relação às pesquisas. Porque talvez se hoje a gente comece a dar muito crédito na pesquisa e lá na reta final em 2018 ela venha dizer que nós temos 1%, aí a gente não vai ter mais moral para dizer que a pesquisa está sendo fraudada. Vão falar, poxa, Eduardo, então, quando vocês estavam bem a pesquisa vale, quando vocês estão mal a pesquisa não vale? Então vamos tomar cuidado com isso. Bom. Mas é inegável que a gente vê com bons olhos, sim, esse cenário em que pintam o Jair Bolsonaro em segundo lugar. E essa pesquisa também, que a Amanda citou, aliás, a mais recente do Instituto Paraná Pesquisa, dando na estimulada Lula com 25% e Jair Bolsonaro com 16%. Nos dois cenários, tanto com o João Dória como candidato do PSDB, quanto Geraldo Alckmin, os dois primeiros colocados são mantidos Lula e Jair Bolsonaro. E aí o quadro de rejeição é importante, tendo em vista a projeção de um segundo turno. Lula tem quase 50% de rejeição e Jair Bolsonaro 26%. Tendo em vista essa regra do jogo, 2 turnos, como pode o discurso, você já deixou claro que não vai mudar e o Jair Bolsonaro também não, o que acredita, esse paradigma e tudo mais. Mas como atingir esse eleitorado que é mais refratário, que é mais resistente a esse discurso de mudança de Jair Bolsonaro? Olha, eu cito como um exemplo emblemático a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família ele tem um fundo bom, de fato. Aquelas pessoas que são os miseráveis, aquele pessoal que está comendo calango no Nordeste, que não tem qualquer condição de se erguer sozinha, ele merece uma atenção do Estado e merece sim o Bolsa Família. Enquanto que aqueles que fraudam o Bolsa Família, que tem propriedades, tem um emprego, esses aí realmente têm que acabar. Só que se eu falar isso daí, o que eles vão falar? Tá vendo? Se votar no Lula,
você vai continuar recebendo o Bolsa Família. Se voltar em outro candidato, você vai perder o Bolsa Família, que é o que aconteceu em 2014, quando era Dilma contra o Aécio. Então, cabe a você... É o terrorismo eleitoral. Sim. Agora, cabe a você, pobre, o que você quer? O cartão de Bolsa Família numa mão e o título de eleitor em outra para votar no PT? Ou você quer uma política em que o seu filho vai ter dignidade na escola, em que não vai ter essa esculhambação com a sua família? Porque se você continuar recebendo essa orientação e fazendo vale tudo pelo Bolsa Família, você não vai poder reclamar do político que faz o vale tudo pelo poder. Eu sou a favor do Bolsa Família, mas de quem o mereça. Talvez, acabando com as fraudes, a gente até possa dar um benefício maior para aquele que realmente merece o Bolsa Família. Então é uma questão de conscientização. Como eu disse, o voto depende de vocês. Eduardo, o que você acha do Dória como prefeito, como prefeito de São Paulo, sobre o trabalho que ele está realizando e como um possível nome à presidência do Brasil? Olha, o Dória é inegável, e eu bato palmas para ele, porque ele está fazendo um trabalho muito melhor do que o do Haddad, o seu antecessor. Até porque também, para ser pior do que o Haddad, ele teria que se esforçar muito, né? Não, mas em matéria de gestão, sim, ele é um excelente prefeito. A minha preocupação é que com temas nacionais, como, por exemplo, o desarmamento, ele deixa a desejar. Em uma recente entrevista para a Luciana Gimenez, ele disse, né, que eu tenho vergonha dessa minha foto de criança com uma arma de brinquedo na mão. E perguntar para ele, né, então seus seguranças andam desarmados? Vamos começar a dar o exemplo? A gente fala num estado menor, mais enxuto. Para quê? Para que haja menos espaço para a corrupção que ocorre no alto escalão do Poder Legislativo e Executivo. Enquanto que o Dória, que foi apoiado pelos liberais, agora ele se apresenta como o quê? Como um Estado gestor. Então, se for o pessoal dele, tudo bem. O que nós defendemos é que o Estado tem que ser como uma engrenagem. E isso independa de quem sente na cadeira presidencial. Sentou na cadeira presidencial, a banda vai tocar daquela maneira. E não haverá espaço para um Estado grande para a corrupção. Além disso, pautas deixam escancaradas a convergência de PT e PSDB. Acabei de falar aqui, a ideologia de gênero, o Alckmin assinando o banheiro trans, o Dória apoiando a passeata do orgulho LGBT. Talvez aí vá passear, vá também apoiar aí a da marcha da maconha das vadias. Basta gerar a economia e lotar os hotéis da cidade. Perguntar para ele se ele vai repetir e apoiar também as cenas lamentáveis que nós vimos de pessoas enfiando crucifixos e no ânus do manifestante em praça pública. Se ele vai bater palma para isso daí também. Então essa é a ruptura que a gente quer. Ninguém quer chegar no poder e levar ali consigo aquela tucanada toda, Aécio, dentre outros. A gente quer um presidente independente e que nomeie pessoas qualificadas para os órgãos certos. E é importante também, a respeito dessa análise, projeções, deputado, nós estamos no ABC, terra onde vive o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E se confirmada... Não é Atibaia não, no triplex? Vamos deixar já o Sérgio Moro dizer, né? Vamos deixar o Sérgio Moro dizer. Eu acho que a sua fonte está enganada aí, Leandro. Bom, a residência oficial, mas vamos chegar lá, vou chegar nesse argumento. Se confirmada a pesquisa, teremos um segundo turno Bolsonaro e Lula. Quais seriam os argumentos, além desse, para derrotar o ex-presidente Lula? Vários. O presidente Lula ele tem muito o que explicar, né? Explicar, por exemplo, por que o Tesouro Nacional botava dinheiro no BNDES e o BNDES só emprestava dinheiro para os amigos do rei a juros baixos. Para que você entenda melhor o que eu estou falando. O dinheiro do seu tributo vai para o BNDES. E o BNDES empresta juros baixos para construir o Porto de Mariel em Cuba, para construir hidrelétrica na Nicarágua, para construir metrô na Venezuela, obras em Angola. E é claro que isso daí é tudo superfaturado. Vamos deixar de ser ingênuo aqui, além dos mais médicos. Então tem muito a ser contestado na questão ética e na questão econômica do Lula. Ele se deu muito bem, por quê? Porque ele veio ali do período do FHC, que apertou os cintos e fez uma reserva para o país poder estabilizar a sua economia, surfou na onda das commodities, porque a China estava abrindo o seu mercado, então estava bombando as commodities, e além disso, ele estendeu o crédito. Nesse período, todo mundo pôde comprar um carro, parcelar, perder de vista uma geladeira, e agora chega a conta. Em economia, não existe milagre. Se você expande o crédito e vive uma bolha, uma hora essa bolha estoura e a conta chega. Quantas pessoas hoje em dia não estão inadimplentes com o banco
ou sofrendo com juros do cartão de crédito. Isso daí é resultado dessa política fantasiosa de esquerda. É por isso que eu estou fazendo pós-graduação no Instituto Mises e estudando economia liberal, para não repetir os erros dos 13 anos de PT. Rapidamente, na prática, para a gente exemplificar, tanto se fala de uma participação menor do Estado, um Estado mínimo, economia liberal. Dá um exemplo prático para o que mudaria na vida das pessoas a economia liberal. Por exemplo, ao invés de existir o monopólio dos Correios, a gente acabaria com o monopólio dos Correios. Para quê? Para que empresas, até internacionais, por que não, UPS, FedEx, viessem forte aqui para o país. O que isso significa? Significa mais emprego. É mais gente da área de TI, é mais gente ali dos carteiros, é o transporte que o caminhoneiro vai ter que fazer, é mais gente das companhias aéreas, porque vai ter mais movimentação. Isso daí é globalização, é acelerar os meios de transporte, é gerar mais empregos, é gerar a economia. E não ficar garantindo monopólios para que os amigos do rei venham a colocar ali no cabide de empregos os seus apadrinhados políticos. Você acredita num segundo turno Bolsonaro e Dória? Duas novidades? Olha, seria muito melhor do que Bolsonaro e Lula. O Lula, né, a extrema esquerda na França, tomou um pau logo no primeiro turno. Na Bolívia, o Evo Morales, que é o Lula da Bolívia, não conseguiu passar o plebiscito para um terceiro mandato. Na Venezuela, a oposição conseguiu colocar a maioria no Congresso. Eu acho que em 2018 vai ser a vez do Brasil de quebrar essa corrente esquerdista. Ninguém aguenta mais essa hipocrisia, esse toma lá da cá e esse mar de corrupção. Eu acredito que em 2018 haverá grandes mudanças no Brasil. Eduardo, falando numa chapa encabeçada por Jair Bolsonaro à presidência da República, qual seria o melhor nome para agregar como vice? Teria que ser uma mulher? Teria que ser alguém de outra região? Qual que seria o melhor complemento a Jair Bolsonaro? Olha, quando a gente fala em questão de cargos e funções, eu não quero saber se, desculpa aqui, se a pessoa tem pênis e vagina ou qual é a concentração da melanina no tecido, na pele dela. A gente quer pessoas competentes. Enfim, ventilam-se vários nomes. Janaína Pascoal, General Heleno, enfim, são diversos nomes. Quem vier para somar com coração patriota, um Brasil verde e amarelo dentro de si, com certeza estará no nosso governo. Recentemente houve essa ação da prefeitura na Cracolândia. Uhum. Né? Qual a sua opinião sobre essa decisão do prefeito em estourar essa bolha aí da Cracolândia, mexer nessa ferida? Primeiro de tudo, São Paulo. É preciso separar o joio do trigo, porque em qualquer operação sensível surgem oportunistas para desgastar o governo. Quem é que não se lembra aquelas ocupações de militantes travestidos de estudantes que invadiram escolas, principalmente em São Paulo e no Paraná, a título de defender a educação? Mas, na verdade, estavam querendo o quê? É desgastar os prefeitos do Paraná e de São Paulo, que eram do PSDB. Essa é que é a verdade. Então não me vem agora falar de Fábio Assunção, pessoa que tem em seu repertório envolvimento com drogas, para querer cagar a regra agora sobre o que o prefeito João Dória deve fazer com relação à Cracolândia. Primeiro ponto. Segundo, parabéns ao prefeito João Dória. Mexeu ali num vespeiro em que você tem que ter coragem para mexer, porque é um problema super complexo. Terceiro, não existe solução mágica, mas eu fico feliz de ter tido ali pelo menos um primeiro passo para a gente falar, olha gente, esse problema aqui da Cracolândia então, o senhor é favorável à internação compulsória? Eu sou, em princípio, favorável à internação compulsória, sim. Eu acho difícil a pessoa sair das drogas sem ela querer. Mas agora, dizer que ficar na rua para preservar a liberdade individual dela, aí é querer dizer que ela tem direito a ser mendigo e morrer igual um verme nas ruas. Então tem que ser mudado. Parabéns ao prefeito João Dória. Ele está se cercando de pessoas, quero crer, bem intencionadas, e essas são as pessoas que têm que dizer qual é a política correta. Eu confesso que eu não tenho entendimento e estudo suficiente para dizer qual é a melhor situação, qual é a melhor política a ser levada para a Cracolândia. E só finalizo dizendo que, na questão das drogas, o melhor trabalho que eu vejo são das entidades religiosas. Quando você para nessa sarjeta, não é o LGBT, o Levante Popular da Juventude, a UNE, a UBS, a CUT que vai te ajudar, não. É a Igreja Católica, é a Igreja Evangélica, são os espíritas, pessoal da Adventista. Então eu acredito que um caminho de transformação dessas pessoas passa pelo apoio
dessas entidades religiosas. Mas com essa intervenção na Cracolândia, levaram os usuários para outros lugares de São Paulo, atrapalhando o comércio de outros lugares. Seria justo esses comerciantes que teve o seu negócio, que foi impactado pelos usuários que agora ficam em frente do comércio deles, pleitearem junto à prefeitura Sim, a prefeitura tem que urgentemente, a prefeitura fala que existem leitos suficientes. Porque o aluguel continua chegando. Sim. E os consumidores sumiram e os usuários estão lá. O que ocorreu na prática foi uma disseminação da região da Cracolândia. Ela se expandiu através agora de pequenas células. O prefeito tem que tomar uma atitude, procurar recursos, ele é muito bom nisso, não estou fazendo ironia não, é verdade, em procurar recursos para quê? Para que sejam construídos leitos suficientes para que essas pessoas sejam internadas. Porque, de fato, não é justo, Amanda, agora um comerciante abrir a porta da sua loja, ter ali viciados, pessoas que normalmente, devido ao vício, causam pequenos roubos, furtos, e isso daí espanta a clientela mesmo e traz prejuízos para ele. Então, agora, beleza, demos o primeiro passo na questão da Cracolândia, mas vamos dar o segundo e urgente para recolher esse pessoal para dentro dos abrigos. Deputado Eduardo Bolsonaro, quero muito agradecê-lo pela gentileza da entrevista, abrindo espaço na agenda, compartilhando as posições, opiniões, e é isso que a gente acredita que fortalece a nossa recente democracia, a nossa pluralidade de opiniões e, claro, as bandeiras defendidas aqui da TV, que não tem partido, não tem lado e tem sim espaço aberto para todos aqueles que pensam no futuro do Brasil. Obrigado pela gentileza da entrevista, fica à vontade para suas considerações finais. Perfeito. Eu é que tenho que agradecer aqui, Leandro, a Amanda, a todo mundo da equipe, de ceder esse espaço aqui na TV ABC. E eu digo o seguinte, se nós estivermos errados, por favor, argumente. Nós não somos os donos da verdade. Nós não somos fundamentalistas. A gente está aberto a opiniões contrárias. Mas, infelizmente, muitos daqueles que nos criticam estão seguindo a máxima de Lenin, um dos líderes comunistas. Acuse-os do que você faz. Xingue-os do que você é. E finalizo dizendo que eu sou um apreciador da filosofia do irlandês Edmund Burke, lá do século XVIII, mas em que ele disse, para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem. Se você não se interessar por política, alguém vai se interessar. E provavelmente esse alguém vai fazer coisas que você não gosta. Então preste atenção em política, veja com carinho, porque lá nem todo mundo é farinha do mesmo saco. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Legal. Por isso que a gente fala, deputado, respeito quem não gosta de política, mas quero que saiba que será comandado por todos aqueles que gostam. Por isso, discuta, fale. A gente fala de futebol, fala de novela, fale também de política, porque não tem outro meio de transformar a vida das pessoas, senão pela política. Obrigado, deputado. Obrigado, Amanda. Obrigado a toda a equipe, a assessoria do deputado aqui presente também, Gil, toda a equipe. Obrigado, pessoal. E você que está em casa aí nos acompanhando, obrigado, Brasil inteiro, de uma forma geral hoje. Boa noite. É a TV Grande ABC, canal 3 da NET para todo o Brasil, o seu canal regional. Até segunda. Boa noite a todos. Boa noite.